Oi, tudo bem contigo? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós iremos conversar sobre como foi o primeiro período de medicina. E eu vou dar algumas dicas para vocês, caloucos. Então, bora lá pro vídeo. Já estou aqui com o meu café, acabei de chegar da aula. Resolvi gravar para vocês. Eu sempre converso muito isso com os meus colegas, que o primeiro período, ele é o mais difícil, não pelas matérias em si, mas pela grande mudança. Como assim, Maria? Pensa comigo, você estava acostumado com um tipo de estudo pro vestibular. Quando você chega na faculdade, as coisas são bem diferentes. Então, você sai daquele modo que você já estava muito habituado de sentar, estudar e reconhecer a questão certa. Na faculdade, muitas provas mesmo. E a maioria delas são discursivas. Então você chega lá numa prova, tem 5 questões, mas são 5 questões que o professor quer que você escreva horrores e explique os processos biológicos que estão acontecendo naquela célula ou qual a função de uma membrana plasmática. E o engraçado é que antes de eu ter aula de biologia molecular e celular, eu pensava assim, cara, uma prova sobre membrana celular deve ser de boa, né? O que é uma membrana celular? É uma bicamada de fosfolipídios. Mas quando você vai abrir o Decel, cara, é muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo para você falar sobre a membrana. Esse é o primeiro baque, porque você tem que aprender a estudar de outra forma. Você precisa também compreender o estilo de prova daquele professor, ou os conteúdos que aquele professor costuma cobrar. Porque de diversos assuntos de uma matéria, os professores vão focar em uns tópicos, outros vão focar em outras partes daquele tema. Então é muito disso, sabe? Você tá sempre assim atento, entendendo como aquele professor explica, de que forma ele quer que você desenvolva aquela questão. Então eu acho que a principal grande mudança é essa, você tem que se adaptar à nova rotina, a novos métodos de estudo. E em relação à Universidade Federal do Amazonas, que é onde eu faço medicina, nós tivemos 6 matérias. Anatomia 1, Biologia molecular e celular, Biofísica, Saúde coletiva 1, Metodologia do trabalho científico e Bioestatística. Quando a gente compara as matérias do primeiro período com as matérias do segundo período que eu tô tendo agora, as matérias do segundo são mais legais, porém é bem mais difícil em relação aos assuntos, ao nível das provas, à própria rotina em si. Só que se você perguntar de todo mundo lá da sala, eles vão dizer que o primeiro período foi o mais desafiador, apesar de nós termos apenas 2 matérias bem difíceis, que era Anato e Biocel. Vamos falar sobre as matérias. O molecular e celular foi meio que um terror na nossa vida, porque, como eu disse, é difícil e assim, eu confesso que eu não estudei da forma que eu deveria, porque você precisa estudar usando o Decel. Só que, tipo, quando você chega no segundo período, você precisa continuar. Querido do carro, vamos deixar o querido do carro passar, né? Mas quando você chega no segundo período, você vai ver que você vai precisar ler muita coisa de bioquímica, de histologia, de anato. Então acaba que foi um vacilo meu não ter estudado usando mais, explorando mais o Decel no primeiro período. Anatomia 1 é maravilhosa, ela é a rainha do primeiro período. E eu me atrevo a dizer que ela é a rainha do segundo período também, porque a anato, de todas as matérias, a anato é que te faz se sentir médico. Até o terceiro período, mais ou menos, a gente tem muitas matérias relacionadas à biologia, então a gente meio que não se sente, sabe, como um estudante de medicina. E a anato é sensacional, porque você tem aula prática e você vai pro laboratório. Só que, gente, a primeira prova prática, ela te dá um desespero muito grande. Porque, pensa comigo, é a primeira vez que você vai ter uma prova na qual você entra no laboratório, tem 1 minuto para identificar a peça com o alfinete ou com a marcação e escrever qual estrutura está sendo apontada ali. E eu lembro que na minha primeira prova prática eu fiquei muito ansiosa, tipo, meu coração... Agora em Anato 2, eu já fui mais tranquila para a primeira prova prática que nós tivemos de neuroanatomia. Foi sensacional. Biofísica. Biofísica foi uma matéria muito tranquila. A professora tinha uma didática maravilhosa, tem uma didática maravilhosa. Mas assim, a prova dela não foi fácil.
Só que biofísica é muito aquilo, te lembra um pouco o vestibular, sabe? Porque você pega a física e tenta relacionar, e relaciona, na verdade, com os processos biológicos do corpo. E a gente fez um trabalho muito, muito legal no final do período. E o meu grupo ficou com contração muscular e a gente foi para uma escola, tipo uma feira de ciências, sabe? Em cada turma, em cada sala, um grupo falava especificamente de um processo biológico. E foi muito incrível. Contração muscular foi o grupo que mais fez zoada, bagunça. Tô brincando, mas é porque assim, os meninos do nosso grupo levaram pesos pra gente testar, né, o tipo de exercício isométrico, isotônico. E foi muito bacana, porque a galera, os adolescentes do ensino médio, eles se animaram muito, entendeu? E eles foram muito engajados. Foi sensacional. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. A gente teve bioestatística, que assim, confesso que não foi uma matéria na qual a turma teve um grande proveito. Mas basicamente você vê estatística com dados biológicos, sabe? Nós tivemos também saúde coletiva 1, metodologia do trabalho científico. Foi uma matéria muito boa, porque nós fizemos um trabalho final. A gente primeiro teve aulas teóricas, depois a gente teve que fazer um projeto mesmo. E foi assim, incrível. Eu aprendi muito. E basicamente foi esse o meu primeiro período no sentido das matérias. Agora, em relação à vida, isso daí é tópico para outro vídeo, porque foi um grande desafio esse primeiro período. Mas as coisas têm melhorado, graças a Deus. E eu nem dei um gole no meu café, minha gente. Acabei de olhar ele aqui. As coisas têm melhorado. Eu tinha dito que ia colocar um vídeo toda semana pra vocês, minha gente, mas o segundo período ele não deixa a gente respirar. Mas tem sido bom, porque é uma grande oportunidade estar aqui. Se você é calouro, a principal dica que eu te dou é não deixe acumular conteúdo. Apesar de que eu sei que a gente deixa, mas evite ao máximo, principalmente de anatomia. Use o Anki, use flashcards. Você vai precisar, não só para anato, mas para outras matérias, em outros períodos. E crie métodos de estudo ativo. Não adianta, cara, você fazer resumo bonito, você vai perder muito tempo. Se você tiver um tablet ou um notebook, tiver aquele tecladinho pro tablet, você tem que anotar, sabe, as coisas enquanto o professor fala, digitar. E sempre ver as provas antigas, tentar criar links com o conhecimento que você adquiriu sobre aquela matéria e sempre revisar. Ah, e uma boa dica, uma grande dica na verdade, se aproxime de pessoas boas. Cara, não dá pra você viver na faculdade de medicina sozinho. Então, tenha pessoas queridas ao seu lado, isso vai fazer uma grande diferença. Esteja com pessoas que são mais inteligentes do que você, melhores do que você e que querem teu bem. E isso vai te puxar pra cima. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Bora bater 2.000 inscritos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!